O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso, hoje, quando nós estamos celebrando essa festa de Nossa Senhora do Carmo, e quando ela dá esta grandeza de graça para os carmelitas, o escapulário, né, que eles se revestem, Nossa Senhora foi prefigurar para eles o que ela fazia para que Deus realizasse em sua vida as maravilhas dele. Por isso, quando nós cantamos o Salmo de hoje, vai dizer: "O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é seu nome." Como? Quando eu faço a vontade de Deus. Por isso Nossa Senhora vai dizer: "Faça-se em mim segundo a tua vontade." Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós afastamos os males, aquilo que pode matar, destruir a nossa vida. Nós afastamos de tudo que é mal, tudo que é pecado. O pecado arrasta atrás de si inúmeras situações que vão aliciar e escravizar a nossa vida. Então, se você pegar a lista de pecado, no Antigo Testamento vai dizer que tem 613. Diversas são as situações que vão trazer para nós morte. E que às vezes entra em nossa vida e vai perdurando por anos afora. É como um dardo maligno, que finca em nossa carne e que depois que fincou, mesmo que arranca, vai ficar um sinal, Por isso Jesus traz as marcas, quando Jesus ressuscita, ele deixou as marcas. Para dizer: olha, está vendo? Por causa do pecado, fica essas marcas. Esse é o sinal, para dizer que os dardos do mal marcam a nossa carne. E às vezes, mesmo que cicatriza, fica lá o sinal. Então por isso, quando fala do purgatório, para essa dimensão. Porque às vezes está ali ainda o sinal. Mesmo que nós somos banhados, lavados no sangue redentor de Jesus, mesmo que a marca do pecado original, mesmo que o pecado original foi destruído em nós, mas traz o sinal de que nós podemos voltar para o pecado. Somos sujeitos às vicissitudes do pecado, às tentações do pecado que estão no mundo. Porque João vai dizer que o mundo ainda está sob o poder do maligno. Ele tenta as pessoas, então ele fica aqui. Porque quando o demônio é expulso do céu, está lá no Apocalipse São João 12, versículo 7, Deus mandou para que ele descesse. E ele desceu cheio de grande ira, para perseguir os filhos de Deus. Porque ele sabe qual é os filhos de Deus, porque nós trazemos a marca da graça da redenção em nossa vida. Por isso que o sacerdote, quando nos batiza, marca a gente com a marca indelével, que nós não vemos, mas que o demônio vê.
Então nós trazemos uma marca na nossa testa, a marca da cruz, a marca da redenção, a marca da glória de Deus, daquele que vence o pecado, nós trazemos. Por isso nós somos tentados. E quanto mais perto de Deus, mais a tentação vem, porque Ele não quer perder a gente. Ele quer nos escravizar. Por isso Nossa Senhora vai dar aos carmelitas e a São Simão essa graça de se revestir daquilo que ela veste nupcial. A obediência a Deus. Aí está o segredo. Porque foi pela desobediência que o pecado entrou. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. Então, a obediência é o segredo para vencer as tentações, o mal. E aí está a graça desta riqueza, né? Que eu vou revestindo desta veste nova, por isso que quem traz o escapulário se reveste, né, da veste nova de Deus, da obediência, para que as tentações, quando bater a minha porta, eu sei aonde está seguro o meu coração, onde está segura a minha vida, está segura em Deus, e por isso eu vou resistir. Eu tenho uma parede, eu tenho um anteparo que vai me dar graça, né? Estou sobre a montanha de Deus, por isso hoje o profeta Zacarias vai dizer que sobre este monte, né? Que lindo que nós estamos sobre o monte aqui em Cachoeira. O nosso santuário está sobre o monte, né? Alto da Bela Vista, aonde também o Carmelo estava, né? Onde o Monte Carmelo, que é um dos mais altos de Jerusalém, lá também é o monte que vai mostrar o monte de Deus, é o monte da segurança, é o monte onde os homens de Deus se refugiam, porque se refugiam em Deus os homens de Deus. Sobre a sua proteção, sobre a sua graça, que coloca sobre a obediência de Deus para resistir às provocações. Ali o profeta Elias ficou, se abasteceu de Deus e ficou esperando Deus passar, e passou uma tempestade, passou ventania, passou trovões, raio, e de repente veio uma brisa suave e Deus passou. Entrou uma brisa suave no coração de Elias e ele desceu o monte para enfrentar os falsos profetas, os Baal, os falsos profetas de Baal. 400 e ele sozinho, e ele vai combater, porque quando nós nos revestimos das vestes de Deus e colocamos esta brisa suave de Deus no nosso coração, porque as coisas de Deus, os fardos de Deus são suaves, né, que traz força e graça. Por isso nós vimos ontem Jesus falando: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre mim o vosso jugo, o vosso fardo, porque o fardo de Deus traz esta graça, né? Traz a riqueza da obediência. Os carmelitas usam ainda os outros sinais da castidade, por isso que os religiosos vão usar 3 votos que traz naquele símbolo deles, né? A pobreza, a obediência e a castidade. Para quê? Para que diante disso eles vivem toda essa dimensão de graça. Então, 3 formas também da gente viver. A pobreza não significa viver miseravelmente. Mas eu conheço, né, muitas pessoas que são ricas. Eu estava lendo sobre um dos homens mais ricos do mundo. E o apartamento que ele mora tem 32 metros quadrados. Menor do que muitas casas, né? O homem mais rico do mundo. O carro dele é o mais simples, né? Um carro que muitas vezes aqui no Brasil custa hoje 200 mil reais. É o homem mais rico que tem esse carro. Ele não tem extravagância, não mora numa mansão sozinha. Não, ele mora num apartamento simples, tem um carro simples e vive uma vida simples. A primeira-ministra da Alemanha, ela é a mulher mais simples que se pode imaginar. Diante de tudo que ela tem, ela mora na mesma casa que ela casou há mais de 40 anos atrás. Uma casa simples. E as pessoas perguntam: por que você mora ali? E ela diz: eu trabalho para o Estado. Eu não sou dona do Estado. Então, eu sou empregado do Estado, sou empregado do povo. Então, vive a simplicidade,
né? Porque quando a pessoa vai vivendo em Deus, ele vai tornando simples. Então, não é a riqueza, não é o dinheiro que vai dar para ele sinal de posse. A pobreza dele, às vezes, é muito maior, vivendo a simplicidade da vida, mesmo tendo tudo, né? Então, muitas pessoas vivem isso. A castidade é a pureza dos olhos, é despir-se da malícia, né? É casado, mas eu não vou, vai viver a castidade do casamento, tranquilamente. Tem as coisas belas do casamento que vive a castidade. Saber os momentos certos daquilo que vai viver a vida, um casal, né? Então vive a castidade naturalmente. Porque quando nós deixamos a malícia, vai entrar tantas situações maliciosas no casamento que vai, às vezes, deixar de ser um casamento cristão, porque está lá na carta aos Hebreus, dizendo que o quarto do casal é imaculado. Imagina se nós chamamos Nossa Senhora de Imaculado, lá está escrito que o quarto do casal também é. Então essa castidade, né, também que fala para nós jovens, para os solteiros, para os sacerdotes, para os meninos que estão ali treinando já para viver toda a sua castidade a vida inteira, que eles vão fazer essa promessa a Deus também. Cada um de nós que somos religiosos fazemos nossa promessa nessa dimensão. E a obediência que é o sinal de vencer as tentações do maligno, as provocações desse mundo. Por isso Jesus disse, nós somos da família de Deus. Quem obedece é meu Pai, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, junto comigo forma a família de Deus, né? E essa graça é que nós vamos dimensionando. A cada dia nós vamos aprendendo a viver esta riqueza em Deus, e aí que está. Por isso o Salmo de hoje vai nos dimensionar, por isso Nossa Senhora vai dar esta graça para nós. Por isso que cada um de nós aprendemos com ela a viver esta dimensão de cada dia. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque o poderoso fez por mim maravilhas. E Ele faz quando nós nos colocamos. Quantas maravilhas acontecem em nossa vida e nós não sabemos de onde ela veio, como ela chegou até nós, né? Quantas riquezas a gente vai recebendo de Deus e que a gente não sabe de onde vem, como chegou até nós, porque Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora a geração me chamarão de bem-aventurado, porque nós aprendemos a ser bem-aventurados assim, na obediência a Deus. E a gente, quando pega o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, sobre a bem-aventurança, são diversas situações, né? Ser pobre, ser casto, ser misericordioso, espalhar a paz, né? Ser sinal de justiça. Aonde a gente passa, a gente é justo em todos os nossos afazeres, deveres, compromisso, né? Nós temos a justiça como sinal predileto de Deus. Nós trazemos a graça da misericórdia, porque nós, assim como Deus nos perdoa, Deus nos acolhe em nossas fraquezas, nós também somos misericordiosos com os outros, acolhemos outros nessa dimensão, e nós vamos fazendo. Por isso, mesmo que nós sofremos os embates da vida, perseguições, escárnio, desprezo, tudo por causa do reino de Deus, nós sabemos que a glória será nos dada em tudo isso. Então, por isso, Ele vai mostrar essa graça, esse dia de hoje, quando nós cantamos aqui, esse salmo responsorial, que é o Magnífica, que Nossa Senhora vai cantar, né? Mostrando como que Deus fez com ela maravilhas e como pode fazer conosco. Basta cada um de nós se revestirmos desta veste de Deus, deixarmos nos banhar nesta riqueza, que na obediência a Ele, que nós vamos vencer e o Senhor fará de nós maravilha e nós nos tornaremos bem-aventurados e as gerações irão contar a nossa história. Porque a gente ouve muita história de muitas pessoas maravilhosas, né? A gente ouve história de pessoas que viveram, não foram santos lá no altar, mas foram santos na sua casa, santo lá na sua cidade, santo lá no seu trabalho, santo lá no seu bairro, santo fazendo coisas por toda a cidade, maravilhas. Eu conheci um homem
lá na minha cidade, que chamava Romeu, e que ele é tido como um santo na cidade. Por quê? Porque as coisas que ele fazia eram maravilhosas. E a expressão da sua vida foi maravilhosa. Então, em muitos lugares que a gente passa, a gente ouve falar de pessoas santas. Fui numa outra cidade e conheci uma senhora que ela era santa por causa das belezas que ela realizava com as pessoas que chegavam na cidade. A casa dela na entrada da cidade. Ela punha lá café, ela punha bolo, ela punha água para as pessoas que passavam. As pessoas passavam e paravam na sua porta para comer, e ela deixava tudo ali, porque aquelas pessoas necessitavam. Então, a santidade expressa na vida quando nós deixamos o Senhor fazer maravilhas em nós. Fechamos nossos olhos por um instantezinho, no dia de hoje. Vamos revestir desta graça. Pedir esta veste nova, esta vinha nova de Deus, que nós banhamos nela, que nós subimos hoje ao Monte Santo de Deus para nos prefigurar a nossa vida, transfigurar a nossa vida numa vida nova, né? Que Deus hoje nos dê esta graça. Assim como Nossa Senhora deu o Santo Simão Stock, os carmelistas, a veste nova, que nós sejamos vestidos desta veste de Deus. A veste da proteção, da obediência, da castidade, da obediência, da pobreza, de viver as riquezas de Deus em nós. Que o Senhor nos enche com a força do Teu Espírito Santo, para que a gente seja transfigurado neste povo novo de Deus. Porque assim o Senhor vai fazer maravilhas em nossa casa. E você pode dizer mesmo, faça maravilhas em mim, Senhor. Faça maravilhas em minha casa, faça maravilhas na minha família. Porque hoje Jesus diz, todo aquele que obedece ao Senhor, que obedece ao Pai, que vive na obediência, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Tornamos família em Deus. Como Nossa Senhora foi obediente, como seus irmãos foram obedientes, como todos os apóstolos viveram a obediência até a morte, que nós saibamos resistir também na obediência à graça de Deus. E viver sempre dessa graça.